primeira que eu fiz, lá na rua Rio de Janeiro, no terreno de um irmão, esse irmão me tomou a casa. Aí eu pedi mais um caminhão de madeira, o patrão me deu. Maravilha de Deus, né? E eu precisei um vale. E o patrão sempre dava vale. Aquele dia ele não estava muito bem, assim, muito bem humorado. Me botou para a rua. Fui despedido, só porque eu pedi um vale. Eu falei, tá bom. Peguei a indenização, comprei um terreno, né, na Vila Feliz mesmo, para construir depois a minha casa. E nesse tempo eu recebi um convite da irmã Odá, que disse, irmão Sadino, nós vamos ter convenção em São Paulo, em Jandira, convenção da Quadrangular. E você está sem trabalho, está dizendo, você poderia ir como nosso delegado da terceira igreja. Eu posso. Aí nós pagamos a passagem, e eu fui. Na viagem, o pastor Lauro disse, irmão, você está sem emprego. Estou. Na volta da convenção, vamos conversar, porque o fulano está trabalhando no centro evangelístico, vai embora, não lembro mais o nome dele. E eu vou precisar de alguém. Na volta da convenção, vamos conversar. Fomos para a convenção. A convenção era em Jandira, numa escola presbiteriana, na época de férias. E os cultos eram na Barra Funda, em São Paulo. E, para surpresa minha, o pastor Mariano, pai do Lauro de Castro, numa noite que chovia muito, um grupo não foi ao culto na Barra Funda. Era muita chuva. Então, tivemos a convenção em Jandira e ficamos ali. O pastor Mariano também não tinha ido, ficamos conversando com ele. E o pastor Mariano me disse, Sati, eu vou te segredar uma coisa. Eu sou o filho dele. Para, nesta convenção, ele te apresentar para aspirante ao ministério. O aspirante já é um pastor. Porque eu já era obreiro, como se dizia, obreiro licenciado naquele tempo. E eu conversei com o Lauro para ele te apresentar já como aspirante, porque ele tem tantos obreiros que não tem nem homilética, e você pelo menos tem homilética. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. E eu me lembro que eu brinquei com ele, o pastor Mariano, esse negócio aí de comer, ele riu. Eu disse assim, não, homilética é o estudo da mensagem. A mensagem tem um corpo, tem cabeça, tronco e membro, a mensagem também. E homilética eu estudo como se prepara e como se entrega. Ah, bom. Voltei daquela convenção, então, pastor. E quando voltei para Curitiba, eu fui procurar o pastor Lauro e eu procurei bem no dia certo. Pode ficar trabalhando que o outro já está preparando as coisas dele e indo embora. Então, fiquei trabalhando com o Lauro de Castro, no Centro Evangelístico, que era um escritório de assistência espiritual durante o dia. E foi o Lauro de Castro que criou a Hora do 10ª da Oração, capela ambulante, uma Kombi equipada. Em Curitiba era com uma sirene. Havia problemas no lar, telefonavam para o Centro Evangelístico, a sirene abria, e lá iam os pastores orar pelas famílias. Ideia do pastor Lauro, criação dele. E fiquei locutor do programa de rádio. Ali tínhamos programa de manhã, meio-dia. Terminava um programa na Rádio Emissora Paranaense do meio-dia a 1h, da 1h até 1h30 na Rádio Marumbi, era próximo, tínhamos que sair correndo. A turma que fazia a primeira parte do programa corria para começar o programa na outra rádio. Quem terminava a mensagem aqui saía correndo na outra rádio para terminar o programa lá. Eu me lembro que uma vez eu cheguei para pregar, saí da primeira, e os elevadores não estavam funcionando, eram no 13º andar, que subir escadas. Cheguei com a língua de fora, bem na hora que eu botei a cabeça para dentro do estúdio, o irmão que estava fazendo, o pastor Sadi Rachevos, que vai orar pelos homens, bem, com a língua de fora, imagino que canseiro. E nosso trabalho foi maravilhoso. E um dia, o pastor Lauro me transferiu para a 10ª igreja de Curitiba, que é Campo Comprido. Eu fui o primeiro pastor, quando a congregação deixou de ser congregação para ser igreja, eu fui o primeiro pastor. Hoje o Amorim construiu ali uma catedral,
faz uns 2 anos atrás eu estive ali, ele até me ajudou, muito obrigado, pastor Amorim, se ver esse vídeo, minha gratidão por aquilo que você fez. Hoje é uma grande catedral. Compramos aquele terreno fora dos parâmetros da prefeitura, depois compramos mais um pedaço, e o pastor Amorim foi comprando. Hoje é só um pedacinho de terreno que não pertence para a igreja. Bem, primeira igreja. Ali, em Campo Comprido, nós abrimos também tantos trabalhos. São Brás, não, Brás é São Paulo. São Brás. Santa Felicidade. Abrimos o Jardim Santa Helena através de um obreiro, saudoso, o irmão que já partiu para o Senhor. Né? Esqueci o seu nome no momento. E ele era o motorista da linha do Campo Comprido. E temos tantas experiências ali naquele lugar. Abrimos próximo também ali de Curitiba, em congregações, naquela estrada velha, para quem vai para... Como é o nome de uma cidade que se fabrica, que tem fábricas de louça, Campo... Cerro Largo, me parece. O fato que abrimos congregações, né? Veja, São Brás, Santa Felicidade, abrimos essa Jardim Santa Helena, abrimos pontos de pregação, assim, mais ou menos umas 7 congregações, no mínimo, nós abrimos ali. Deus abençoou maravilhosamente. Ganhamos uma vez um piano em Seefelder, uma igrejinha pequenininha, em cima de um barranco, com um piano. Nenhuma igreja tinha piano daquele. Depois nos tiraram esse piano, né? Porque o jeito que não combinava a igrejinha pobrezinha daquela com o piano. Nós ganhamos um piano, né? E muitos bons e excelentes obreiros Deus levantou ali, e Deus realmente diz o Santo Livro a respeito dos sinceros, e tudo quanto fizer prosperará, e a 10ª igreja prosperou. E todos os trabalhos que eu abri prosperaram, graças a Deus. Aleluia. De Campo Comprido, eu fui transferido para Jardim Mercês. Jardim Mercês era um trabalho muito difícil. Havia um histórico na igreja, e enquanto não reuni o povo para pedir perdão pelo desagravo que haviam feito a um pastor que tinha sido, Gentil J. Santos, que tinha sido pastor de lá, e levantaram uma calúnia contra ele, nunca mais aquela igreja se levantou, até que, quando eu descobri isso, coloquei o povo em oração pedindo perdão, a igreja pedindo perdão por aquilo que tinham feito a um ungido de Deus. Foi um grande amigo esse Gentil J. Santos. Interessante que ele era viúvo e casou com uma jovem que eu ganhei para Jesus lá no Centro Evangelístico. Esta jovem foi ganha para Jesus lá no Centro Evangelístico de uma maneira que merece o testemunho. Eu estava ali com... Não me lembro que irmão estava do meu lado. Era num sobrado antigo, Caboza, na bateria. Estou ali atendendo o povo, e uma moça colocou a cabeça assim para dentro da porta e disse: "Oi, moço, é aqui que dão passe?" Ora, se eu digo: "Não, aqui não damos passe, aqui nós salvamos", né? Ela ia embora. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é, e naturalmente, para ganhar almas tem que ser sábio. Eu disse: "É assim, pode vir, é aqui que damos passe." E ela entrou. Eu a convidei para entrar na sala de oração, no escritório, e perguntei para ela: "Você é daqui de Curitiba?" "Não, eu sou de Porto Alegre." "E qual é o centro espírita que você frequentava lá em Porto Alegre?" Aí ela me disse: Paz, Amor e Caridade. Por coincidência, um tio meu, irmão de minha mãe, o Luiz Salti, dava passes com a sua esposa, minha tia Rosa, davam passes nesse centro espírita.
Eu conheço na rua Lime Silva, né? Meu tio dá passe lá. Ela ficou toda à vontade. Aí eu coloquei a Bíblia diante dela e disse assim, olha, aqui o nosso trabalho é muito mais forte. Você vai colocar as mãos sobre a Bíblia e vai fazer um voto de vir 7 vezes aqui. E eu te garanto que você vai receber a bênção que você está necessitada. Mas não pode falhar. Você vai prometer? Prometo. E cada vez que ela vinha lá, eu dava uma pequena passagem bíblica. Eu não despejava a Bíblia inteira para ela, só pedacinhos, porções pequenas, dava uma pequena explicação e orava por ela. E ela sempre voltava. Um dia era o reverendo Lauro que estava atendendo e eu estava administrando a ordem das pessoas que chegavam para receber a oração. E ela estava presente para receber a oração, aguardando a sua vez. A coisa era feita com ordem. Enquanto o Lauro orava individualmente pelas pessoas. Bem, eu escuto ela conversando com a outra pessoa e eu escutei ela dizer assim, a senhora sabe, eu também estava tão enganada com o espiritismo, mas agora os meus olhos foram abertos, eu estou entendendo que é só Jesus, que Jesus é suficiente, que ele tem ouvidos para ouvir, que ele tem poder para nos abençoar. Olha, meu coração bateu aqui. Como gostei de ouvir isso. E mais tarde essa moça casou com o gentil J. Santos. Bem, são testemunhos dos milagres, das marcas de Deus na nossa vida, no nosso ministério. Do Jardim Mercês, abrimos umas poucas congregações, como mais ou menos, só umas 4, mais ou menos. Não lembro mais os bairros onde nós abrimos. Eu me lembro com saudade que assim que eu cheguei na Jardim Mercês, um grupo de jovens da Igreja Adventista fez uma serenata para mim, me dando as boas-vindas para morar no bairro. Não posso esquecer o amor que esses jovens da Igreja Adventista me trataram por chegar no bairro. Mais um homem de Deus. Eu lembro disso. No meio da noite. É coisa linda. Pena que eu não lembro os nomes desses jovens. Bem, saindo do Jardim Mercedes, eu tenho uma outra experiência. Eu ajudava o pastor Lauro de Castro no centro evangelístico, e às quartas-feiras ele tinha a tarde da bênção na rua Tomazina, primeira igreja quadrangular. Eu ajudava, eu era a prata da casa. O Joel Vilon tinha vindo de Paranaguá, ele era do Exército da Salvação e veio para a quadrangular. E estava ajudando também no centro evangelístico e no programa de rádio, na tarde da bênção. E naquela tarde da bênção, tínhamos recebido ali na primeira igreja uma porção de missionários argentinos e uruguaios, mas muitos deles, uns 7, 8, entre missionários e missionárias que estavam ali. E o Lauro, dirigindo a tarde da bênção, em dado momento ele disse, irmãos, hoje eu não vou pregar, com tantos missionários aqui. E antes de pastor Lauro dizer isso, o Joel Vilon, que hoje está lá em Divinópolis, ele estava sentado do meu lado e perguntou, Sadinho, se tu fosse pregar hoje, que texto tu usaria para pregar? Eu estava com a Bíblia aberta. Antes que Abraão fosse, eu sou. Eu pregaria isso. Mas só isso é difícil. Se eu fosse pregar, eu pregaria isso. O culto continuou e o Lauro disse, irmãos, eu não vou pregar. Tantos missionários aqui, não tem cabimento eu pregar. Então todos eles vão dobrar os joelhos e vão orar. E aquele que sentir pelo Espírito Santo, levanta e pregue. Aí oramos. E ninguém levantava, e ninguém levantava. E eu nervoso, Senhor, levanta este teu servo. O tempo está passando, é preciso que a mensagem seja pregada. E ninguém levantava, e eu nervoso. E de repente, inconscientemente, digamos assim, eu dei o salto e fiquei em pé. Me assustei com aquilo que eu fiz. Estava errado. Eu era a prata da casa, o menor de todos. E nem o Lauro gostou. Me olhou assim com aquele olhar penetrante que ele tinha. Mas como ele tinha dito, eu
Levantei, eu não tinha como voltar atrás.